Boa tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês e olha que hoje a nossa semana começa muito boa porque a gente vai falar de gastronomia e de emagrecimento, as duas coisas juntas justamente para você poder entender, né, o que pode, o que não pode, enfim, várias novidades e coisas bacanas para vocês a gente também vai ter nessa semana e hoje aqui no nosso programa. Bom, vamos falar de acupuntura. Você sabia que a acupuntura ela pode ajudar no emagrecimento? Então, eu também achei assim algo muito interessante. E quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre isso, é o fisioterapeuta especialista em acupuntura, Diego Bertual, da Acupuntura Curitiba. E para começar o nosso programa, vamos falar de gastronomia, que é algo que a gente sempre gosta de iniciar a semana falando. Em especial, a gente vai falar de comidas rápidas, fáceis, saborosas aqui com o chefe convidado, personal chefe Ari Fernando Lara e a nutricionista Ayane Sereno no quadro Você na Cozinha, que está começando. Já estamos aqui com os nossos convidados. Tudo bem, Ari? Seja bem-vindo ao Sempre Bonita. Olá, a Ayane também, seja bem-vinda. Então, tô sabendo que hoje o nosso prato é especial e é diferente, Sim. né, Ari? Fala um pouquinho dele pra gente. Hoje nós vamos fazer um ceviche, que é um peixe cozido no limão, né? Cozido com frutas cítricas e com algumas especiarias, né? O bacana do ceviche é o frescor dele, né? Peixe sempre fresco, os ingredientes frescos, tá? E a gente pode começar já tá fazendo ele. Você sabe o que eu achei bacana quando você deu essa sugestão? Porque assim, a gente está entrando no calor, né? Sim, é bacana. Ele é bem refrescante. Na primavera, no verão, né, Ayane? E aí sugere mesmo, mas quando você falou não vai usar o fogão, falei, gente, mas como é que pode isso? Pode? Pode, ele está dizendo que pode. Então, mão na brasa. Vamos ver como é que é feito isso aí. Então vamos lá, a gente começa fazendo a mise en place dos alimentos, né? Cortando sempre os alimentos na hora que você vai realizar o prato. Então, mise en place, para quem não sabe, o que é? É o pré-preparo. É o preparo, deixar tudo organizado, os seus ingredientes, para que você possa estar iniciando a sua receita, tá? Chique. Bom, você está usando uma cebola roxa. Uma cebola roxa. A gente vai começar com a cebola roxa por ela ter um sabor diferenciado, ela ser um pouquinho mais cítrico e ter um ardidinho um pouquinho mais marcante do que uma cebola branca. E ela marca um pouco mais o sabor e fica também mais bonito no prato, ela dá um colorido, né? Então, né, dizia já uma amiga minha que quanto mais colorido, mais bonito o prato e mais amigável fica para você comer ele. Então a gente vai começar fazendo o corte juliana, né, ou julienne na cebola. Enquanto ele vai cortando, quero que você explique pra gente, Ayane, uma coisa. Cebola roxa é muito diferente da cebola branquinha normal? Sim, tem diferença calórica, tanto é que a cebola roxa ela é mais calórica do que a cebola branca, né? Muda em algumas questões de propriedades nutricionais. Entretanto, a cebola branca que tem mais quantidade de cálcio do que a cebola roxa. Dessa diferença. E, inclusive, eles usam mais a cebola roxa, né? Para quebrar um pouquinho do gosto, que ele é um pouquinho mais adocicado. Então, é algo mais interessante para esse tipo de prato também, né? Muito interessante. Bom, e o peixe? Porque a gente fala no peixe, o peixe até então é algo muito saudável, todo mundo gosta. Que peixe que é esse, falando isso? Esse é uma tilápia. Tilápia. Bom, o que você pode dizer do peixe pra gente? Olha, desde o início é importante observar a embalagem do peixe, né? Então, eu observei ali que ele já pegou numa bandeja, o peixe ele tá bem brilhoso, né? Essas características é bem importante para ver, né, no momento da compra e que não pode ter muito gelo, né, junto com o peixe. Por quê? Porque daí caracteriza aquela questão de que eles descongelaram e congelaram o peixe novamente. Então, para um peixe fresco, ele tem que estar com uma mínima quantidade de gelo nele, né? Então, é importante olhar essas características antes de fazer a compra, Senão ele fica igual aquela esponja, né? Suga tudo, vira só líquido. Só o líquido. Não é? Justamente, ele acaba perdendo, dependendo da forma com que é armazenado, ele perde até 50% de água. Geralmente camarão, qualquer frutos do mar, você tem que sempre tomar cuidado, porque eles fazem uma técnica de ateamento, né, para poder ter uma durabilidade um pouco maior. Então você tem aquela camada de gelo. Muita gente aí compra camarão quando vai descongelar, ou peixe mesmo, quando vai descongelar ele perde entre 30% e 40%. Aí você vai falar, puxa vida, virou nada. Você pagou em água. O tamanho do meu camarão era tão grande no plástico, virou tão pequenininho. É a forma de
de comprar, geralmente, né? Saber a procedência do teu alimento, né? A gente tem que o pessoal hoje está falando muito de orgânico, justamente pela procedência, saber que tipo de adubo foi utilizado, não tem nenhum agrotóxico, então são comidas mais saudáveis, comidas um pouco mais bem cuidadas, né? Que eles então, têm até aquela questão do orgânico como se fosse só vegetal, mas justamente, não, né? não. As carnes entram também como orgânicos, os peixes também, então tem essa Olha, diferença. bom saber, eu não sabia disso, maravilha. Que eles focam muito no orgânico, mas só com vegetais. Frutas e vegetais, Isso, frutas né? e vegetais. Muito legal saber. Bom, vai... depois que você cortou a cebola... A gente vai cortar o gengibre. Por que gengibre? O gengibre, ele dá uma adstringência, ele vai abrir as papilas gustativas e vai dar um frescor na tua boca. Ele vai ajudar a você inteirar todos os sabores na sua boca. Tá? Eu acho isso muito bacana, que o chefe tem que entender um pouco disso, né? Do paladar na hora de montar, eu acredito que tudo, né? Tudo na questão do prato, da culinária. Assim, o chefe, ele não é só um cozinheiro, ele não é só um administrador. Ele tem que entender um pouquinho de química, entender um pouquinho da essência também do alimento que ele está fazendo. Entender os sabores, entender que reações vão ter no prato que ele está servindo. Aqui, justamente, assim, é uma brincadeira de química, né? É um laboratório, na verdade. Você vai fazer um cozimento com a acidez do limão no peixe. E cada ingrediente tem uma característica marcante que vai auxiliar a ter um sabor diferenciado. Entendi. E aí você me fala uma coisa, gengibre é bom? É bom, né? Porque eu mesma sei que ele tem aí essas propriedades, efeito termogênico, que é bom para ficar com corpo fitio. Agora verão vale a pena, mas o que mais você pode falar do gengibre? Porque assim, em excesso pode fazer mal? Então, tem pessoas que têm uma certa hipersensibilidade, principalmente, né, indivíduos que têm hipertensão, doenças cardiovasculares, eles acabam tendo uma certa hipersensibilidade nesse sentido. Já outras toleram bem, então vai muito de organismo, né? Porém, a gente sempre prioriza uma quantidade moderada, né, para que também não acelere tanto o metabolismo do indivíduo, né? Em alguns casos, principalmente em idosos, né, a gente tem que dar uma maneirada. Então, uma vez por semana tá bom. Isso. Entendi. Bom, depois que picou bem esse gengibre... A gente vai fazer a pimenta. A pimenta dedo de moça, que é para dar uma picância no nosso prato. Tá. E essa picância de um composto, né, da capsaicina, que está presente, né, nos solanos principalmente, mas que tem essa característica principalmente na pimenta, né? Então ele tem essa ação antioxidante bem marcante com relação à coloração. Então os vegetais de cores vermelhas, alaranjados, ela tem essa característica dos carotenoides. Então até essa questão vermelha, ele tem uma quantidade grande de carotenoides, que é um antioxidante, né, que auxilia na questão dos radicais livres, né? Então tem toda essa questão também. E a pimenta dedo de moça, qual que é o diferencial dela, Yane, para as outras pimentas? Então, na verdade, a questão de compostos, né, bioativos, vai muito da questão do amadurecimento, né? Então, tem muito a ver com o amadurecimento da pimenta, nem tanto com as propriedades. Então tem a pimenta vermelha, nós temos a pimenta amarela, então tem a relação da coloração com os carotenoides também. Então tem essa diferença com relação às cores das pimentas, mas elas são todas das mesmas famílias, então elas têm a mesma quantidade, né, desses nutrientes. Entendi. E pimenta sempre vai bem, né? Sempre vai bem, em tudo. E assim, né? Eu gosto da pimenta do moço porque o ardor dela, o ardido dela é um pouquinho mais suave e ela é adocicadinha, então ela tem um sabor, né? Eu gosto de usar bastante pimenta biquinho em algumas preparações, que é aquela pimenta que não tem uma ardência, ela tem um azedinho que é muito gostosa. Eu gosto de usar o cambuci, que é muito boa também, mas é um pouquinho mais forte. Então a de cheiro, que é bacana também, que não tem tanto ardor, mas a pimenta vai bem em qualquer coisa. É um tempero muito bom, né? Sempre bom pôr. E ela não é muito forte, né? Não é uma coisa que vai se destacar mais que os outros, Não. E assim, a quantidade que você vai colocar, né? Dependendo da muitas coisas. Você usou uma pimenta, Eu usei né? meia pimenta. Meia pimenta, mas ela era mais ou menos a metade dessa. Metade disso aqui, né? Ó, vou mostrar ali, para quem tem em casa vendo, gosta de pimenta dedo de moça, metade dessa, tá? Ele só usou a metade, tá, gente? Tá, o que mais vai agora? A gente vai colocar o coentro, vamos picar um pouquinho de coentrinho. Entendi. O coentro é parecido com a salsinha, né? Ele é parecido com a salsinha. Ó, gente. A diferença são das folhinhas, elas são mais arredondadas. E o cheiro muito característico do coentro. Diferente também. Muito maior. Ele tem um frescor, né? A salsinha, ela tem um tempero diferente, ela é um pouquinho mais chegado ao azedo salgadinho. Essa daqui não, ela já é mais refrescante, uma refrescância mesmo.
Entendi. É propício para o Quanto verão, tem né? aqui? Um massinho? Aqui tem na verdade, vamos dizer, um chumacinho. Eu vou até picar um pouco menos para que ela não fique tão forte, mas é em torno de algumas folhinhas, umas 5 folhinhas mais ou menos. Entendi, pessoal tá? de casa entender. Justamente, e a gente não pica ela, a gente tenta cortar ela chifonado, que eles chamam, que são tirinhas, para que você tenha um frescor. Quando você bate muito, né, a gente chama de bater na faca, para deixar ela moidinha, você perde muito suco e perde sabor, né? Evitar de ficar batendo muito a cebola ou qualquer erva, quanto mais você bater, menos sabor vai ter, ela vai sair aquele suquinho. E aí esse sabor é bacana, né? Porque você pode degustar ele, né? Na hora que você está mastigando, né, Yane? Bem interessante. Coentro, fala pra gente, é bom pra saúde? É bom, porque é a gente bom sempre pra fala da saúde. salsinha, da cebolinha, da cebola, coentro quase a gente nunca fala aqui. Pois é, tem várias pesquisas, inclusive, com coentro, né? Tanto para ação adstringente, tem várias situações que eles utilizam, né? O coentro, óleo de coentro também. Então, assim, o coentro ele está sendo em uma vasta, né, utilização para pesquisa realmente para extrair vários compostos antioxidantes dessa planta. Olha, e é algo tão baratinho, tão fácil de encontrar, né? Sim, pode plantar em qualquer local, né? Então, inclusive, até essa questão das plantas alimentícias não convencionais, a questão também dessas hortas, né, comunitárias, enfim, eu acho que é super importante incentivar, né, para que se tenha uma alimentação saudável, né, porque em qualquer lugar pode se fazer em casa também uma mini horta, não necessariamente, né, quem só tem um terreno, então... Hoje em dia vale a pena, né? Vale a pena. Hoje em dia o pessoal está investindo em hortas, já tem apartamentos, né? Sim, vasinho pequenininho. Vasinho ali. Você tem a tua cozinha ali com uma janela, com um solzinho, você põe 3 vasinhos, põe 3 ervinhas aromáticas ali diferenciadas. Pode colocar uma salsinha, pode colocar um coentro, um alecrim que é bem resistente, né? Ele acaba criando... E é uma delícia. E é uma delícia, é muito bom. Ele cabe com muita coisa. Adoro. Bom, agora fala pra gente. A gente vai agora, nós vamos cortar o peixe, tá? Tá, o corte do peixe também é algo bacana de mostrar, né? Sim. Como é que você vai cortar esse peixe? Nós vamos cortar como se fossem sashimis, tá? Contra a fibra dele, deixa eu só pegar um donburi, com licença. Nós vamos cortar ele contra a fibra, para que ele possa ficar um pouco mais macio e você consiga ter uma textura um pouquinho mais agradável no mastigar. Tudo isso aqui são combinações de sabores, texturas e cores, na verdade, né? Você que montou esse prato? Não, esse prato aqui, na verdade, ele é originário da América Latina, né? Mais especificamente do Peru, ali, que se popularizou, mas temos na Bolívia, temos ali no Chile, temos em alguns lugares ali na costa da América do Sul. Mas, assim, temos no Brasil também, né? Veio bastante popular e ele pode ser feito com peixe, com marisco, com camarão, enfim, nós vamos fazer um doce. Mais frutos do mar, mais coisas do mar. Senão ele viraria até um carpaccio, né? Se fosse com carne. Deixa eu mostrar, ele fica bem fininho, né? Fica bem fininho. Gente, deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês, porque além de geladinho, aqui, ó. Sempre trabalhar com ele fresco, sempre trabalhar com ele geladinho. Fininho, tá vendo? É isso aqui que se você tá em casa e for fazer, ele tem que ficar fininho assim, tá? Ok. Muitas pessoas elas cortam o peixe para fazer o sashimi ou o ceviche em cubos, tá? O corte dele pode variar. Eu gosto de fazer ele em sashimi pelo tempo de cozimento e pela textura. Algumas pessoas fazem ele em cubinhos, fica assim, agradável aos olhos de algumas, de outras não, né? Mas eu prefiro fazer assim. Mas eu acho que mais fininho é até melhor, né? É mais fácil de mastigar, é mais fácil de você colocar na boca. Os temperos também, eles penetram mais, né? Fica uma coisa mais concentrada. Como ele falou que ele vai fazer a parte do cozimento com o limão, né? Fala pra gente, se ele fosse fazer esse cozimento no fogo, ia perder prioridades? Com certeza, perde bastante. Até inclusive, se fosse frito, perderia muito mais, né? Então tem umas porcentagens para cada tipo de peixe, não tem como dizer exatamente qual, né, a porcentagem, porque depende muito do tamanho, do tipo do peixe, mas que se perde propriedade sim. Aqui não tá perdendo nada. Aqui não tá perdendo nada. Então esse seria o mais indicado realmente para quem quer realmente ter um ômega 3, né, bem bioacessível, ter também as gorduras poliinsaturadas, né, ter essa ingestão saudável.
Então, o cozimento tem bastante relação com essa parte nutricional. Entendi. A gente vai colocar então aqui, não sei se a nossa receita está disponível, queria colocar para o pessoal de casa acompanhar, tá ali, ó. Então são 300 gramas de peixe, meia pimenta de dedo de moça, que foi o que foi utilizado, meia cebola roxa, 5 limões, que é o que a gente vai utilizar agora no próximo quadro, o coentro, broto de coentro também. Eu peguei os brotinhos, né, alguns pimentinhos, só para nós fazermos um enfeite em cima, fazer algo bonitinho. Aí vai sal, pimenta, 100 gramas de batata doce, que já tá aqui, daqui a pouco ele vai explicar pra gente, e 5 gramas de gengibre. Anotou? Então, tá aí o nosso ceviche de peixe. Como é que é o nome mesmo ali? Que a gente acabou de fazer? Com a mise en place. Mise en place. Chique no último. Tá, agora tá cortadinho? Tá cortadinho. A gente vamos começar a fazer a mistura para cozimento do limão. O corte do limão ele é muito importante. Para que ele não amargue, né? Tá, não é daquele que a gente tá acostumado a cortar do outro jeito. Não, a gente não vai cortar, assim, temos 2 cortes, né? Na diagonal normal dele, para fazer um suco, espremê-lo. Aí nós temos aquele corte francês, que eles chamam, que vai ficar uma barquinha para você apertar. E esse aqui nós vamos cortar as laterais dele. Como se estivesse cortando na barriguinha. Vamos cortar uma, colocamos aqui, cortamos outra. Para que isso? Para que não amargue, né? Para que esse miolinho, onde tem essa fibra mais branquinha, não solte o suco. É isso que amarga. No resto também tem, né? Aquela fibrinha. O problema, a diferença é que não tem tanto. O que a gente vai fazer? Vamos espremer uma vez só cada limão. Então você tem que estar bem forte, com a mão bem forte para poder espremer. Ok, e você vai fazer isso com quantos aí? Tem 5, Nós vamos fazer com 5 limões, de 4 a 5 limões, para que ele solte um suco, né? Tá, que vai ser o chamado leite de tigre. O limão, esse limão, qual que é a marca desse limão? Esse é o Haiti. Haiti. Isso de marca de limão influencia ou não? Dá para fazer com o Tahiti, dá para fazer com o limão rosa, dá para fazer com o galego. Depende muito do sabor que você quer, né? Eu gosto do limão Tahiti por ele ser mais cítrico, né, do que os outros não tem um amargor um pouquinho menor. O rosa, ele é mais adocicado, e o limão galego, ele tem um amargor, que amargo também é sabor, um amargorzinho um pouquinho mais penetrante. Então eu prefiro esse aqui, que é ele mais cítrico mesmo, que é o sabor que a gente precisa. Pelo fato dele ser mais ácido, é por isso que ele dá um cozimento um pouquinho... Tem diferença, assim, se escolhesse o rosa, de repente? Sim, ele demoraria um pouco mais de tempo para você... pH e acidez. Justamente, demoraria mais para fazer o cozimento dele. Esse cozimento ele é feito em quanto tempo? Como sashimi, de 3 a 5 minutos. Gente, vocês acreditam de 3 a 5 minutos? Então, a gente vai para o intervalo, ele vai terminar de cortar aqui esses limões e depois do intervalo a gente volta e mostra para você como é que é cozinhar um peixe no limão. Fica aí.